No meio da lua de mel, descobri que minha esposa estava grávida do chefe, e ela queria que eu assumisse a responsabilidade. O casamento tinha sido perfeito, a lua de mel era um sonho, até que, do nada, minha esposa começou a agir estranho. Escondia o celular, evitava me olhar nos olhos. Quando descobri o motivo, fiquei sem chão. Porque não era apenas uma traição, era um plano sujo, que envolvia até o chefe dela. Nunca imaginei que seria uma dessas pessoas que precisam contar uma história como essa, mas aqui estou eu. Não sei se escrever isso vai me ajudar a processar tudo ou se servirá apenas como um alerta para quem confia demais na pessoa errada. O que eu pensava ser o início de uma nova fase na minha vida terminou com um casamento que durou menos de uma semana. Eu estava há vários anos com Karina, e quando decidimos nos casar, tudo parecia perfeito. Não havia dúvidas, nem nervosismo, nem problemas. Todos estavam felizes por nós. Nossas famílias estavam empolgadas, nossas mães planejavam cada detalhe como se fosse o próprio casamento delas, e nossos amigos já contavam os dias para a cerimônia. Tudo parecia um sonho. Nos últimos meses antes do casamento, minha vida se tornou um caos que eu mesmo escolhi. Aumentei muito minha carga de trabalho, viajei sem parar, tudo com o objetivo de adiantar ao máximo meus projetos e poder tirar longas férias depois do casamento. Eu queria curtir minha lua de mel e minha nova vida sem preocupações. O cansaço e as noites sem dormir não importavam, porque tudo o que eu tinha em mente era construir um bom futuro ao lado de Karina. Karina, por sua vez, sempre foi extremamente competitiva. Desde que a conheci, soube que ela não era o tipo de mulher que se contentava com pouco. Ela era ambiciosa e dedicada à carreira, algo que eu admirava, porque sentia que estávamos na mesma sintonia. Ela queria ir longe, felizmente para ela, tinha sorte de ser muito apreciada pelo chefe. Graças a isso, conseguiu várias oportunidades de crescimento na empresa. Ninguém duvidava do talento dela, mas mais de uma vez Karina comentou que nem todos no trabalho tinham a mesma sorte. Se não fosse pelo apoio do chefe, talvez ela não tivesse crescido tão rápido na carreira. Mesmo tão comprometida com o trabalho, Karina conseguiu negociar 2 semanas de férias para o casamento e a lua de mel. Não foi fácil, mas o chefe dela aprovou, o que nos permitiu planejar tudo sem dificuldades. Como eu estava sempre viajando, ela e nossas famílias cuidaram da maioria dos detalhes. Finalmente, depois de 2 meses fora trabalho, voltei para casa uma semana antes do grande dia. Eu estava exausto, mas feliz por ter resolvido tudo. Agora, pelo menos por um bom tempo, eu não precisaria me preocupar com o trabalho e poderia focar apenas em Karina e na nossa nova vida juntos. Aproveitamos ao máximo essa última semana, matamos a saudade e simplesmente curtimos nossa companhia. Às vezes, quando lembro daqueles dias, me pergunto como ela conseguiu agir com tanta naturalidade, sabendo que eu iria descobrir depois. Quando o grande dia finalmente chegou, tudo foi perfeito. A cerimônia foi linda, a recepção foi incrível, e nossos amigos e familiares pareciam estar se divertindo a cada momento. Karina estava deslumbrante, e eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Depois de todo o trabalho, o estresse e os meses separados, finalmente estávamos ali, começando nossa vida juntos. Recebemos muitos presentes naquela noite, mas um em especial chamou nossa atenção, um jogo de cozinha completo, com geladeira, micro-ondas, forno e vários eletrodomésticos modernos. Foi um presente impressionante, muito mais caro do que qualquer outro que havíamos recebido. Ao ver o cartão, descobrimos que era um presente do chefe dela. Não vou mentir, achei estranho. Que tipo de chefe dá um presente desses para uma funcionária recém-casada? Mas naquele momento, não dei tanta importância. Karina parecia encantada com o presente, e quando perguntei, ela apenas disse que o chefe sempre foi muito generoso, que gostava muito dela e queria garantir que tivéssemos um bom começo de vida. Eu, ingênuo, deixei passar. A festa foi até tarde, mas nós não podíamos ficar até o fim. Naquela mesma noite, pegamos nossas malas e fomos direto para o aeroporto, prontos para curtir nossa lua de mel em uma ilha tropical. Tudo parecia saído de um filme. Se alguém me dissesse naquele momento que, em menos de uma semana, tudo estaria acabado, eu jamais acreditaria.
O primeiro dia na ilha foi basicamente para descansar. Depois do longo voo e do cansaço acumulado do casamento, não tínhamos energia para fazer nada além de relaxar no quarto, pedir serviço de quarto e recuperar as forças. Mas não me preocupava, tínhamos a semana inteira pela frente e muitos planos. O segundo dia foi completamente diferente. Foi perfeito. Um daqueles dias que você pensa que vai lembrar para o resto da vida. Acordamos cedo, tomamos banho juntos, aproveitamos o clima, a brisa do mar, a comida incrível. Pedimos drinks, rimos, tiramos fotos como qualquer casal recém-casado. Passamos a tarde explorando os arredores, entrando na água e aproveitando como nunca. Quando a noite caiu, depois de jantar e beber um pouco mais, voltamos para o quarto e tivemos uma noite incrível. Era tudo o que eu esperava da minha lua de mel. Karina parecia feliz, relaxada, como se realmente estivesse aproveitando todo o esforço que fizemos para chegar até ali. Não havia nenhum sinal do que estava por vir. No terceiro dia, tudo mudou. Acordei com o som de Karina se levantando de repente e correndo para o banheiro. Demorei alguns segundos para reagir, mas quando me sentei na cama, já podia ouvi-la respirando de forma acelerada do outro lado da porta. Ela não chegou a vomitar, mas claramente não estava bem. Levantei e perguntei, do lado de fora, se ela estava se sentindo melhor. Tudo o que respondeu foi um sim, dizendo que era apenas um leve enjoo e que logo passaria. Quando saiu do banheiro, seu rosto estava pálido. Fiquei preocupado, mas tentei tranquilizá-la. Talvez tivesse comido algo que não caiu bem ou fosse apenas o álcool do dia anterior. Para aliviar o clima, brinquei, e se você estiver grávida, rindo, porque sabia que era impossível. Afinal, eu tinha passado os últimos 2 meses viajando. Mas Karina não reagiu. Não riu, não fez cara de irritação, não disse nada. Apenas ficou em silêncio. Aquilo me deixou com uma sensação estranha, mas decidi não insistir. Perguntei se queria que eu buscasse algo para o mal-estar, mas ela recusou, dizendo que só precisava de um tempo para se recuperar. Ainda assim, seguimos nosso dia conforme planejado. Não queria que um simples enjoo estragasse tudo. Mas algo estava errado. Karina não era a mesma do dia anterior. Já não sorria como antes, falava pouco e, sempre que eu tentava puxar assunto, respondia de forma curta, dizendo que ainda não estava se sentindo bem. Tentei não pensar demais nisso. Achei que era só um mal-estar passageiro e que logo melhoraria. À tarde, quando estávamos prestes a ir a um restaurante que nos recomendaram, Karina insistiu para que eu voltasse ao hotel e deixasse as compras de lembranças no quarto antes. Disse que assim ficaríamos mais confortáveis, sem as sacolas atrapalhando. Achei desnecessário, mas ela insistiu tanto que acabei concordando. Quando voltei ao restaurante, Karina já estava sentada, com o celular na mão, parecendo distraída. Assim que me viu, guardou o telefone rapidamente e sorriu como se nada tivesse acontecido. Durante o jantar, nos informaram que haveria um festival tradicional naquela noite, algo que não podíamos perder. Parecia uma experiência única, então sugere que fossemos. Karina apenas concordou balançando a cabeça. Quando chegamos ao hotel para descansar um pouco antes de sair, fui surpreendido quando ela disse que não queria mais ir. Disse que estava cansada e preferia ficar no quarto. Ofereci ficar com ela, mas insistiu para que eu fosse sozinho, dizendo que não queria que eu perdesse a experiência só porque ela não estava com disposição. Demorei para aceitar a ideia, mas, no fim, fui. Não queria forçá-la e também não queria parecer superprotetor. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que aquilo não fazia sentido. Passei menos de 1 hora no festival. Minha cabeça estava em Karina o tempo todo. Estava preocupado. Desde a manhã, ela estava diferente, mas não queria me contar o motivo. Quando voltei ao hotel, encontrei Karina digitando freneticamente no celular, com os olhos marejados. Nem me ouviu entrar. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ela levou um susto, como se tivesse sido pega fazendo algo errado, e escondeu o celular no colo. Não. Nada. Está tudo bem. Cruzei os braços e a encarei. Você não parece bem.
O que está acontecendo? Ela suspirou e tentou se recompor. Minha amiga. Ela está um pouco doente, mas nada grave. Aquilo não me convenceu. O rosto dela não era de alguém preocupado com uma amiga gripada. Sua expressão era de pura angústia. Tem certeza que é só isso? Sim, amor. Não se preocupe. Não quero estragar a noite com besteira. Algo não me deixava em paz, mas decidi não pressioná-la. Não queria transformar a lua de mel em um interrogatório. Naquela noite, enquanto Karina dormia, eu ainda estava inquieto. Algo não fazia sentido. Karina nunca agia assim. Se algo a incomodava, ela sempre me contava. Mas dessa vez, não. Dessa vez, estava escondendo algo. Pensei em tudo o que aconteceu naquele dia, os enjoos, seu comportamento distante, sua insistência para que eu deixasse as compras no quarto, sua recusa em ir ao festival, e agora isso. Talvez ela só não quisesse me preocupar. Talvez estivesse lidando com algo e achava que estragaria a nossa lua de mel se me contasse. Mas eu não estava disposto a deixá-la carregar isso sozinha. Pela primeira vez em nosso relacionamento, peguei o celular dela enquanto dormia e comecei a olhar. Nunca tinha feito isso antes. Sempre confiei nela. Mas algo me dizia que o que ela estava escondendo não era uma simples bobagem. A primeira coisa que fiz foi procurar a conversa com sua melhor amiga. Se ela realmente estivesse doente, como Karina disse, era de se esperar que tivessem trocado mensagens nas últimas horas. Mas não havia nada. Nenhuma conversa recente. O último contato entre elas tinha sido antes do casamento. Isso me deixou desconfortável. Revisei os chats com algumas outras amigas dela. Mas era quase a mesma coisa, apenas algumas mensagens curtas, parabenizando pelo casamento e desejando que aproveitasse a lua de mel. Não havia nenhum problema, nenhuma doença, nada que justificasse o estado em que a encontrei há pouco. Decidi revisar o chat dela com a família. Nada estranho. Sua irmã mais nova apenas pedia para trazer lembranças da ilha, sua mãe falava sobre coisas do casamento, nada fora do normal. Fiquei um momento olhando para a tela sem entender o que estava acontecendo. Se ela não estava falando com nenhuma amiga nem com sua família, então com quem estava trocando mensagens com tanta urgência? Quase sem pensar, abri a conversa com o chefe dela. Talvez fosse um problema do trabalho, algo que a estivesse estressando e que não queria me contar para não estragar a lua de mel. Talvez algo tivesse acontecido na empresa e ela não soubesse como lidar. Mas o que encontrei, nunca poderia ter imaginado. As últimas mensagens eram um pesadelo. Marcos, acabo de fazer o teste. Estou grávida. Senti minha cabeça girar. Tem certeza? De quanto tempo? Perguntou o chefe dela. Pela data, tem que ser seu. Respondeu Karina. Engoli em seco, senti o ar me faltar. Isso não pode estar acontecendo. Para que entendam melhor, o chefe da Karina, Marcos, é um homem de quase 50 anos, casado e com filhos. Um cara que, até onde eu sabia, era apenas um superior que a valorizava muito no trabalho. Nunca, em todos os anos em que estive com Karina, imaginei que houvesse algo entre eles. Continuei lendo. Então seu marido não tem ideia, certo? Não, ele não sabe de nada. Perfeito. Então dê a notícia como se fosse dele. Tive que desviar os olhos da tela. Não podia acreditar no que estava lendo. Karina respondeu quase imediatamente. Isso é impossível, Marcos. Não ficamos juntos desde antes dele viajar. Não posso fazê-lo acreditar nisso. Mas Marcos não desistiu. Você não precisa contar agora. Apenas espere algumas semanas, diga a ele no momento certo e pronto. Ele nunca saberá. Karina hesitou. Não sei, Marcos. Ele é um homem bom. Não posso fazer isso com ele. E a resposta de Marcos me destruiu. Se você realmente o ama, essa é a única opção. Se quer um bom casamento, precisa fazer isso. Além disso, eu vou te ajudar. Tire mais 2 semanas de férias, eu cuido disso. Assim,
Você terá muitas oportunidades para dormir com ele e fazer tudo parecer normal. Não sei quanto tempo fiquei olhando para o telefone. Minha mente simplesmente apagou. A única razão pela qual Karina tinha tantos benefícios no trabalho não era porque seu chefe era generoso, mas porque ela estava dormindo com ele. E agora, esse mesmo homem queria que eu criasse seu filho sem saber a verdade. Meu corpo se moveu sozinho. Levantei e fui direto ao banheiro. Abri a lixeira e revirei até encontrar uma sacola preta bem amarrada. Algo dentro de mim já sabia o que encontraria ali. Abri a sacola e lá estava, um teste de gravidez. O resultado já estava um pouco desbotado, mas ainda era claramente positivo. Karina havia escondido bem, mas não o suficiente. Provavelmente comprou o teste enquanto me mandou deixar as compras na tarde anterior e aproveitou o tempo em que fui ao festival para realizá-lo. Fiquei ali, agachado, segurando aquele teste na mão. Isso não podia estar acontecendo. Respirei fundo. Precisava pensar. Voltei ao celular e continuei lendo. As mensagens iam muito mais longe do que eu imaginava. Meses. Isso não foi um deslize, não foi um erro único. Era um relacionamento de longa data. Comecei a notar padrões. Marcos dava favores a ela, ajustava seus horários, promovia-a mais rápido do que o normal. Karina comemorava com ele. Uma mensagem em particular me enojou. Agora que a supervisora vai se aposentar, você poderia me considerar para o cargo? Acabei de comprar lingerie nova na Victoria's Secret para te convencer. Marcos respondeu em segundos. Você sabe que estou disposto a ser convencido. Fiquei sem ar. Karina não era a pessoa que eu acreditava. Tudo o que construí com ela era uma mentira. O casamento, a lua de mel. Cada beijo, cada carinho, cada vez que dizia que me amava. Tudo estava podre. Olhei para a tela do celular. Isso não era apenas uma traição. Isso era parte da vida dela, parte da carreira dela, parte de como ela conseguia o que queria. Sentei no sofá, incapaz de processar tudo. Não dormi. Passei a madrugada inteira lendo cada mensagem, cada conversa. Tirei capturas de tudo que pude e enviei os prints para meu próprio e-mail, caso ela tentasse apagar algo depois. Quando amanheceu, eu ainda estava no mesmo lugar. Por volta das 7 da manhã, ouvi Karina se mexendo na cama. Ela se levantou rapidamente e correu para o banheiro mais uma vez, com náuseas. Ouvi a água correndo e, alguns minutos depois, ela saiu. Ela ainda não tinha me visto. Mas quando levantou a cabeça, lá estava eu, sentado no sofá, em completo silêncio, olhando para ela. Sua expressão passou de surpresa para confusão. Você está bem? Perguntou com a voz sonolenta. Levantei devagar. O que está acontecendo com você, Karina? Perguntei, com uma voz mais calma do que eu esperava. Ela piscou, nervosa. O que você quer dizer? Dei um passo em sua direção. Não é normal você se sentir tão mal. Ontem quase não bebeu álcool. Você não parece bem. Ela desviou o olhar. Deve ser a comida, ou talvez, não sei, o calor. Não tem nada para me dizer? Perguntei. Ela me olhou nos olhos, e por um instante, vi pânico, mas ela rapidamente o cobriu com um sorriso falso. Não, amor. Está tudo bem. Fiquei em silêncio. Não disse nada. Apenas tirei o teste de gravidez do meu bolso e joguei no colo dela. Karina ficou completamente imóvel. O rosto dela perdeu toda a cor. Olhou para o teste, depois para mim, e por um momento vi medo em seus olhos. Não falei uma única palavra, apenas continuei olhando. Segundos de um silêncio insuportável se passaram até que ela finalmente tentou sorrir. Eu não queria te contar ainda, por causa do casamento, mas, vamos ser pais. Não sorri. Desde quando você sabe? Perguntei com calma. Ela abriu a boca, mas ficou em silêncio, tentando pensar no que dizer. Faz um mês, murmurou. Um mês depois que eu viajei? Ela balançou a cabeça.
Mas não te contei porque tinha muitas coisas com o casamento, o estresse, os preparativos, queria que fosse um momento especial. Fiquei em silêncio por um instante. Então, finalmente disse: Isso significa que você engravidou da última vez que ficamos juntos antes da minha viagem? Sim. Respondeu de imediato, quase desesperada. A olhei fixamente. Isso quer dizer que você deve estar com quase 3 meses de gravidez. O sorriso falso dela desmoronou imediatamente. O melhor será fazermos uma consulta médica assim que voltarmos, continuei. Karina engoliu em seco, nervosa. Suponho que sim. Ficamos em silêncio por um momento. Tem mais alguma coisa que quer me dizer? Perguntei, mantendo minha voz o mais estável possível. Ela abaixou o olhar. Não, isso é tudo. Depois de alguns segundos, me olhou. Você não está feliz? Acrescentou, forçando um sorriso. Vamos ser pais. Tirei o celular dela do meu bolso e levantei no ar. Não, Karina, disse friamente. Não estou feliz, porque eu não sou pai de ninguém. Vi a respiração dela falhar naquele instante. Afinal, o pai é o Marcos. O pânico no rosto dela foi indescritível. Joguei o celular no colo dela, bem ao lado do teste de gravidez. É um mal-entendido. Balbuciou. Não é o que você pensa. Mas eu já não queria ouvir. Peguei minhas coisas. Ela chorava, mas não me detive. Por favor, deixe eu te explicar. Implorou. Tudo isso é um erro. Guardei a última peça de roupa na mala e a fechei sem olhá-la. Marcos me obrigava. Gritou de repente. Era parte do trabalho. Não respondi. Mas ela continuou. Fiz isso por nós. Era a única maneira de crescer na empresa. Queria nos dar um futuro melhor. Fiz por você. Parei. A olhei com uma fúria contida. Não, Karina. Você fez por você. Coloquei a mala no ombro. E agora, você é quem vai ter que lidar com as consequências. Dito isso, abri a porta e saí sem olhar para trás. Não corri, não me apressei. Apenas caminhei com a certeza de que meu casamento havia acabado. No aeroporto, comprei uma passagem para o próximo voo de volta para casa. Enquanto esperava, abri meu celular e enviei todas as capturas de tela para a esposa de Marcos. Me assegurei de que, em muitos países, quando um casamento se baseia em engano ou traição extrema, pode ser anulado como se nunca tivesse existido. Liguei para minha advogada e ela me disse que, com as provas que eu tinha, o processo seria relativamente rápido. Não senti tristeza, apenas um vazio. Quando cheguei em casa, liguei para meus pais e contei tudo. Eles não podiam acreditar. Minha mãe explodiu em fúria, meu pai apenas suspirou, decepcionado. Faça o que tiver que fazer, ele disse. Nós estamos com você. Durante todas essas horas, Karina me enviava mensagens. No começo, eram súplicas. Por favor, me diga que isso não é definitivo. Não jogue tudo fora por um erro. Depois, confusão. Onde você está? Por que não está no hotel? Em seguida, desespero. Você voltou para o nosso país e me deixou aqui. Ignorei tudo. No dia seguinte, troquei todas as fechaduras do apartamento. Como o contrato estava no meu nome, não tive problemas legais. Recolhi todas as coisas dela, coloquei em caixas e levei para a casa dos pais dela. Quando cheguei, a mãe dela me recebeu com a sobrancelha franzida. Karina já está vindo, disse. Ela não quis nos dizer o que aconteceu. Entreguei as caixas. Parabéns. Vocês vão ser avós. Ela ficou pálida. O que você disse? Eu vou me divorciar. Dito isso, fui embora. Horas depois, Karina chegou ao apartamento e tentou entrar, mas não conseguiu. Bateu na porta, me ligou, mandou mensagens, chorou. Eu a ignorei. Os dias seguintes foram um caos completo. A esposa de Marcos não ficou de braços cruzados.
Foi diretamente ao RH com todas as provas. Marcos e Karina foram demitidos imediatamente por conduta inapropriada e abuso de poder. Meu telefone continuava se enchendo de mensagens de Karina. Primeiro, implorando. Depois, ameaçando. Mais tarde, tentando justificar tudo. Nunca respondi. A família dela tentou me contatar, mas meus pais ficaram do meu lado. Karina não tinha para onde ir. Alguns meses depois, soube da última notícia sobre ela. Minha irmã a encontrou em um supermercado. Estava grávida de 7 ou 8 meses. Sua reputação profissional havia sido destruída. A esposa de Marcos garantiu que ninguém no setor quisesse contratá-la. Até onde sei, Marcos e a esposa estão em pleno processo de divórcio. No meu caso, a anulação foi bem mais simples. Agora, tudo isso virou uma anedota. Meus amigos recontam a história, rindo do absurdo de tudo, do meu casamento que durou menos de uma semana. Eu rio com eles. Mas às vezes, quando estou sozinho, percebo quão inacreditavelmente rápido minha vida mudou. Só me resta esperar que, no futuro, as coisas sejam melhores. Comentário observador do Reddit, cara. Isso é o tipo de história que parece roteiro de novela, mas com o dobro de crueldade. O cara, achando que estava vivendo o início da vida perfeita, e descobre na lua de mel que era só o figurante de um plano nojento. E o detalhe mais doído, ela ainda queria que ele assumisse o filho do chefe. No fim, o destino se encarregou. Ela perdeu o emprego, o casamento e o respeito. Tem gente que confunde ambição com ausência de caráter. E quando o castigo vem, não tem para onde correr. E você, o que faria no lugar dele? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima história cheia de reviravoltas. Até a próxima.